Olá, cursistas! Eu sou o professor Mauro, sou professor da disciplina Programação para Web e esta é nossa aula de abertura. Bem, para este momento, pessoal, nós organizamos a nossa aula da seguinte forma. Nós vamos fazer aí um breve resumo do plano de ensino, a gente vai explicar como a disciplina foi organizada, o que vai ser trabalhado em cada unidade da disciplina, quais são as atividades avaliativas que a gente vai ter disponibilizado lá no ambiente para que a gente possa entender um pouco mais o desenvolvimento da disciplina, como é que vai ser o processo de avaliação e vamos aí trabalhar um pouco, conversar um pouco sobre alguns conteúdos que a gente vai ver um pouco melhor no decorrer da nossa disciplina. Então, logo após o resumo do plano de ensino, a gente vai fazer uma breve contextualização do que a gente vai trabalhar em nossa disciplina. Depois a gente vai discorrer um pouco sobre folha de estilo, que é o primeiro assunto, é o assunto da unidade 1. Depois a gente vai falar um pouco sobre páginas estáticas e páginas dinâmicas, que é um conceito que a gente já vem trabalhando desde a disciplina chamada Fundamentos de Desenvolvimento Web, onde a gente basicamente trabalhou com a parte estática do desenvolvimento web. Agora a gente vai trabalhar com a parte dinâmica do desenvolvimento web. Por isso que a gente vai falar um pouco o que é uma página estática e o que é uma página dinâmica, para que a gente possa entrar no outro assunto, que é trabalhar com a linguagem PHP. Depois a gente vai deixar aí um breve ponto aí para reflexão e depois a gente vai falar um pouco da nossa atividade diagnóstica, que a gente vai trabalhar no nosso encontro presencial. Ok? Vamos lá então. A disciplina, pessoal, a gente está aí trabalhando no curso Informática para a Internet. Um curso extremamente interessante, porque tem muito a ver com a parte do desenvolvimento para o web, que é um segmento tecnológico que vem cada vez sendo requisitado no mercado. Há uma necessidade muito grande de pessoas que trabalhem com a parte de design, com pessoas que trabalham com a parte de desenvolvimento, tanto da parte estática quanto da parte dinâmica. A disciplina, então, é a Programação para o Web, é uma disciplina de 60 horas. Eu sou o professor Mauro e meu e-mail é maurosilva@ifma.edu.br. Mas você também vai me localizar lá no ambiente virtual de aprendizagem, no Moodle, onde a gente vai poder trocar algumas ideias no fórum de dúvidas e através de mensagens. Bom, aí está um breve resumo de quem sou eu. Eu sou mestre em Ciência da Computação, formado aí pela Universidade Federal do Maranhão no curso de Ciência da Computação, sou bacharel em Ciência da Computação e depois fiz um mestrado em Engenharia Elétrica aí, com ênfase na parte de sistemas distribuídos. É um mestrado aí que não é bem da computação, é um mestrado da parte de Engenharia Elétrica, mas que trabalha o segmento da Ciência da Computação. Trabalhei por vários anos no Uniceu, uma universidade particular daqui de São Luís do Maranhão. Passei um bom tempo lá trabalhando como programador, depois como analista de sistemas e também como professor de algumas disciplinas. Posteriormente a isso, fui trabalhar na empresa de Correios e Telégrafos lá em Brasília, onde trabalhei com o desenvolvimento de sistemas, trabalhei na parte de projetos e depois fui agraciado com a aprovação do concurso do IFMA, onde eu estou até hoje como professor EBTT. Já trabalhei em várias disciplinas de ensino à distância, trabalhei com vocês na disciplina de Fundamentos de Desenvolvimento Web e agora estamos aí participando da disciplina Programação para o Web. Mas do que trata a disciplina, pessoal? A ementa da disciplina ela vai falar de linguagem para estilos, por isso a gente vai falar um pouco sobre folha de estilo, sobre metalinguagem, também a gente vai trazer um pouco dessa metalinguagem dentro da parte de folha de estilos. Depois vem o segmento que é a construção de páginas dinâmicas. E aí é quando a gente começa a trabalhar com uma tecnologia chamada PHP. Sobre a segurança de aplicações web, por que a gente deve tratar alguns segmentos no desenvolvimento web. Há um ponto bem interessante quando a gente for falar de integração com o banco de dados, que se chama SQL Injection, que é uma forma de ataque a algumas páginas que utilizam acesso a banco de dados. Então a gente vai falar lá na frente sobre um cara chamado PDO, que vai bem tentar trabalhar esse segmento. Nosso objetivo geral é proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos básicos de uma linguagem de programação para o web e desenvolver páginas utilizando a integração do HTML com o CSS e o PHP para as ações dinâmicas. Então a gente já viu o HTML em Fundamentos de Desenvolvimento Web. Agora a gente vai falar um pouco sobre folha de estilos, que é uma forma que você tem de estilizar a tua página HTML. Depois a gente vai falar um pouco sobre PHP para criar conteúdo dinâmico, principalmente a parte de acesso a banco de dados. Como é que a gente organizou então? Pegou a ementa e trouxe aqui para dentro da nossa disciplina. Como é que a gente organizou a disciplina de forma a cobrir aquele objetivo geral? Então a gente tem 3 unidades. Na unidade 1 a gente vai trazer o conceito de CSS, os elementos que fazem parte do CSS, que a gente chama de folha de estilo em cascata.
Depois, na unidade 2, a gente vai fazer uma breve introdução sobre a linguagem PHP, como é que a gente programa em PHP. E na unidade 3, a gente vai demonstrar para vocês como é que a gente faz para acessar um banco de dados usando a linguagem PHP. Interessante aqui para a gente que você já passou por uma disciplina de fundamento de desenvolvimento web, já passou por uma disciplina de banco de dados, já passou por uma disciplina de programação orientada a objetos. Isso para a gente é bem interessante e são conteúdos que vão ajudar demais no entendimento do que a gente vai desenvolver no decorrer da disciplina. E o que vai ser visto em cada unidade? Então, na unidade 1, que trata de folha de estilo, a gente vai fazer uma introdução e vai demonstrar como é que é a sintaxe do CSS. Depois a gente vai falar de conceitos como seletores e propriedades, como é que a gente integra HTML com CSS. Na unidade 2, a gente vai começar a falar um pouco sobre PHP. E aí você percebe que quando a gente for falar de PHP, vai aparecer formulários. Professor, que formulários são esses? São os formulários que a gente viu lá no Fundamento de Desenvolvimento Web. A gente teve uma unidade especificamente para falar de formulários, que não é uma construção tão difícil, mas aqui você vai entender um pouco mais por que ele existe e qual é a finalidade dele, principalmente na programação dinâmica, principalmente na manipulação de bancos de dados. Então, na unidade 3, a gente vai tratar então do PHP com relação ao acesso a banco de dados. Como é que a gente faz para o PHP gravar um dado lá no banco de dados? Então, a nossa unidade 3 ela vai encerrar aí falando um pouco sobre o PDO. Bem, o que a gente vai encontrar dentro do nosso ambiente, pessoal? O que a gente vai encontrar aí no decorrer da nossa disciplina para dar suporte ao entendimento de todo esse conteúdo de todas essas 3 unidades? A gente vai ter as atividades avaliativas à distância, a gente vai ter materiais complementares, com textos, com vídeos e links, a gente vai ter aí o conteúdo de slides estáticos, mas também vão ter videoaulas. A gente vai ter videoaulas que eu digo que são videoaulas teóricas, geralmente baseadas nos slides estáticos, mas a gente também vai ter videoaulas práticas, onde a gente vai tratar aí especificamente de alguma ferramenta para poder digitar o nosso código, para que a gente possa aí manipular, botar a mão na massa mesmo para entender como é que é a programação web. É difícil você ter uma disciplina de programação sem colocar a mão na massa. E aí a gente vai ter o nosso encontro presencial, a gente vai ter esse momento que vocês vão ter no polo, né, que eu acho que é interessante vocês se organizarem para ir ao polo, discutir, acessar o ambiente, fazer grupos de estudos, ter todo esse processo, como a gente está tendo agora de atividade de abertura, é interessante que você tenha isso no decorrer da tua disciplina, que você monte os grupos de estudos e tenham atividades no polo. Isso é extremamente importante para que você tenha um bom desenvolvimento dentro da disciplina, para que você tenha um sucesso dentro da disciplina com relação aos conteúdos que a gente vai demonstrar para vocês. Bom, em atividade avaliativa à distância, a gente vai ter aí uma para a unidade 1, que é um questionário online, basicamente tratando de folha de estilo. A gente vai ter aí uma tarefa de envio único na unidade 2 e na unidade 3, que vão ser basicamente de preparo para a nossa atividade prática. E a gente vai ter também a nossa prova regular. A gente tem um encontro de encerramento, onde a gente tem o simulado, tem a videoaula de encerramento e tem a prova regular, que é aplicada a vocês, que é o encerramento da nossa disciplina. Bom, todo esse conteúdo a gente conseguiu aí obter, né, do nosso plano de ensino. Você, depois, por curiosidade, ele fica disponível geralmente no ambiente. Você pode olhar e pode dar ter uma visualização talvez um pouco mais clara do que a gente está discorrendo aqui para vocês. Ok? Então a gente encerra essa primeira parte. Na segunda parte a gente vai tratar de alguns conteúdos relacionados à nossa disciplina. Até mais!